Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre Jesus e os ensinos dele, e principalmente um dos ensinos. E como nós estamos ainda na vibração da Semana Santa, da Páscoa, da Ressurreição, eu quero começar lendo um texto que é muito conhecido de muitas pessoas, mas algumas não conhecem, que é a carta que foi encontrada, escrita pelo senador Públio Lentulus para o imperador Tibério a respeito de Jesus, que diz o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura. E é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora, e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar, e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca foi ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisione VII Luna II.
Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Esta carta, onde se fez o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao templo de Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos, Senhor, lembrar mais uma vez as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, a Sua presença entre nós, que há 2000 e poucos anos foi física, mas que ainda permanece por sabermos que Tu estás conosco para sempre, como Tu nos prometeste. Assim, Senhor, queremos lembrar alguns dos Teus valiosos ensinos, que são apenas para nós, para nos beneficiar, para nos ajudar a nos elevarmos, para caminharmos, para construirmos a nossa estrada em direção a Ti. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, semana passada, domingo passado, né, não é na semana passada, foi o período que nós relembramos a chamada Semana Santa, que aborda os acontecimentos últimos da sua presença física, das suas palavras aqui na Terra. Recordamos, como muitos cristãos fazem, desde a quinta-feira, né? Recordamos a ceia, a chamada última ceia que tu fizeste com teus apóstolos. Depois, no dia seguinte, a sexta-feira, quando foste crucificado, né? Enfim, uma semana marcante para as nossas vidas, sempre marcantes, dias dolorosos, dias tristes, mas que culminam com a alegria da Tua ressurreição, Jesus. E estas lições todas que nós podemos assimilar ficam reunidos num colorido muito diversificado para os nossos olhos espirituais, para os nossos corações, porque há momentos de união, de fraternidade, de saudação, de comemoração com a sua entrada em Jerusalém, louvor, mas também de traição, né? De fuga do testemunho dos teus mais amados, da tua crucificação e depois no domingo, né, a luz da ressurreição, que é a grande lição que devemos fixar, sem nos esquecermos das lições que se baseiam nos atos anteriores à ressurreição, para nós abolirmos esse tipo de erro, né, da nossa conduta. Quantos de nós não estávamos lá preferindo Barrabás? Quantos de nós não ajudamos a atirar pedras, a gritar, crucifica-o? Enfim, há em todas as religiões cristãs essa parada a cada ano no nosso ritmo, né, de vida, de trabalho, para esse tipo de reflexão que com certeza deve continuar, porque é um momento de contrição, é um momento de reflexão, um momento de arrependimento, mesmo que tenhamos cometido esse erro há 2024 anos, nós ainda estamos aqui,
na terra, né? Com as nossas dores, os nossos sofrimentos físicos, morais, nossas ansiedades, nossas atitudes tão pequenas, nossas rivalidades, nosso afastamento das tuas missões. Enfim, estamos sofrendo as consequências ainda das nossas escolhas, sabemos disso, né? Então é bom que a cada ano a chamada Semana Santa seja repetido, seja uma pausa, né, para os nossos estudos sociais, materiais, né, e o nosso trabalho também material, né. Eu li para alguns amigos e enviei para alguns amigos um trecho do livro do professor Clóvis Tavares, Domingo de Páscoa, que é o primeiro capítulo desse livro, De Jesus para os que Sofrem. Um livro lindíssimo, importantíssimo, que não pode faltar nas nossas estantes. E ele escreve, né, assim: 2000 anos passaram, meu rabi, nos turbilhões da evolução humana, a crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do pretório, o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória de teu reino, naquele luminoso domingo da ressurreição, e te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Ainda há um trecho final, mas hoje eu vou parar aqui porque eu quero me fixar, né, nessa semana e nessa expressão que o professor Clóvis usa, nossa ponte para Deus, nossa passagem, porque a gente sabe o que significa a palavra Páscoa, né? Que era a marcação com o sangue do Cordeiro nas portas dos judeus, quando o anjo da morte passaria para levar os primogênitos lá na escravidão ainda do Egito, e eles deveriam marcar, né, com o sangue do Cordeiro o portal, né, das casas dos hebreus, e aí o anjo da morte passaria, então manteria a vida. E o professor Clóvis chama Jesus de nossa passagem, nossa ponte para Deus, né? E eu fico às vezes pensando nessa expressão do professor Clóvis, nossa ponte para Deus. Por que ponte? Porque Jesus, ele não escreveu nada. A gente sabe que o único momento em que Jesus escreveu alguma coisa, mas que não sabemos, né, cujo conteúdo não sabemos, foi naquele episódio da mulher adúltera, que os judeus, né, os homens, queriam apedrejar porque foi apanhado em adultério. Ao mesmo tempo que eles queriam apedrejar, já estavam com as pedras nas mãos, né? Queriam testar Jesus, né, sobre a lei de Moisés, tal, para achar Jesus em algum erro, para prendê-lo. E Jesus não responde inicialmente nada, e abaixo começa a escrever na terra alguma coisa. Mas até hoje nunca ninguém falou o que é que Jesus escreveu. E que é o único momento em que é narrado alguma coisa que Jesus tenha escrito. Jesus não deixou nada escrito. Jesus ensinou através
das suas palavras. Jesus é o emissário do Pai, traz as palavras de Deus e, através dos seus exemplos, porque a gente sabe como o exemplo arrasta, como o exemplo ensina. Então, não foi só através das palavras, dos seus discursos, dos seus sermões, que são tão estudados, tão interpretados, né? Não nos cansamos de ler. A cada dia que lemos, percebemos mais um detalhe importante, né? Mas através dos seus gestos, né? Dos seus exemplos de como deveríamos agir na vida. Então, tudo que Jesus fazia tinha um objetivo. Não era só tudo que ele falava, era tudo que ele fazia. E quanta coisa Jesus fez, sempre em nosso benefício. Não só nosso benefício material, porque as curas operadas por Jesus, o que Jesus fez, como João narra no final do seu evangelho, né, nem caberia em todos os livros do mundo, porque Jesus viveu esses 3 anos de apostolado, mas, segundo Humberto de Campos, no Boa Nova, desde pequeno, ele já ensinava, né, e à beira das estradas, conversava com os ladrões, os malfeitores. Então, é lógico que ele não conversava futilidades. Então, nos primeiros capítulos, se não me engano, o primeiro, aparece Maria conversando com Isabel, mãe de João Batista, quase da idade de Jesus, 6 meses apenas de diferença. Jesus e João Batista brincando, saindo, se distanciando um pouco, e Maria sempre preocupada, porque ele vivia lá na beira da estrada conversando com os desconhecidos. Se hoje nós temos esse medo, né, dos pais zelarem pelos filhos, né, não sabemos os estranhos, a intenção dos estranhos, né? Como Maria, sabendo quem era Jesus, como foi sua concepção, seu nascimento, sua chegada à terra, quanta ansiedade de Maria a respeito dessa liberdade, vamos dizer assim, que Jesus tinha, essa iniciativa que desde pequeno ele possuía para conversar com as pessoas. Então, o apostolado de Jesus é oficialmente marcado por 3 anos, iniciando nas bodas de Caná, a pedido de Maria, que ele transformasse a água em vinho naquele casamento. Mas nós não sabemos o que ele fez antes, apesar de sabermos que ele vivia com José e Maria, que inclusive ajudava Maria nos afazeres domésticos, e que ajudava José na carpintaria. Tanto que ele se fez também carpinteiro. Quando começaram os milagres, foi questionada a presença dele. Uns falavam, ué, esse não é o filho do carpinteiro? Mas outros falavam, esse não é o carpinteiro, filho de José? Então Jesus era carpinteiro. Como o professor Clóvis fala também, eu vou ler um trechinho no seu livro Rocha dos Séculos, que são 5 pregações que a família recebeu de gravações que o Rubinho fez sem que o professor Clóvis soubesse, e depois da desencarnação dele, entregou a família, e a família, através principalmente de Flávio, transformou nesse livro, né, Rocha dos Séculos. E o professor Clóvis fala que Jesus também foi um carpinteiro. Enfim, Jesus construiu, Jesus veio
construir e reconstruir a nossa alma. Né? Ele foi enviado do Pai, mas ele aceitou essa missão. E antes de nos receber, ele construiu a terra, o mundo no qual ele iria nos receber. Olhem que amor, que preparação. É como um pai que vai receber o seu filho de volta depois de uma estadia longa. E ele resolve construir uma casa para receber esse filho. Com que carinho esse pai constrói a casa, os detalhes, os cômodos, a cor, enfim. Foi isso que Jesus fez para nós. Só que ele construiu um mundo. Ele não construiu uma casa. A casa foi a terra. Nós vemos isso no A Caminho da Luz de Emmanuel. Então Jesus, antes de nos receber, ele constrói a nossa casa. A casa na qual seríamos recebidos por ele. Ele já havia, inclusive, prometido que um dia ele também viria aqui. E veio. E veio. Né? Então, é tão comovente isso. É emocionante, né? Nós sabermos que moramos numa casa construída por Jesus, com amor, apropriada, de acordo com a nossa evolução, com as nossas necessidades, com a nossa vida, com a necessidade da nossa evolução, do nosso caminhar. Olha só, Jesus construiu tudo de acordo com aquilo que nós iríamos precisar. Nós nem sonhávamos, né, com nada disso. Então, ele, na verdade, ele falou, ensinou, através das suas palavras, às vezes mais diretas, às vezes mais simbólicas, como as parábolas, por exemplo, porque nem todos estavam aptos a entender tudo, né? Mas principalmente pela sua exemplificação. E Meimei fala, numa de suas mensagens, que Jesus acendeu a luz para o caminho da nossa construção espiritual. E ele mesmo se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Meimei fala, né, que ele acendeu essa luz para o caminho da nossa construção espiritual, eu me lembrei exatamente dessa pregação que o professor Clóvis Tavares fez, da qual eu vou ler apenas um trechinho, que é, inclusive, a primeira do livro Rocha dos Séculos, intitulado Rocha dos Séculos, né? E excelente, lógico, né? E ele fala que todos nós estamos construindo, professor Clóvis, né? E Cristo tem nos esperado por 2000 anos, espera a nossa resposta, que é construir sobre a rocha eterna dos séculos. Todos nós estamos construindo, mas estamos construindo muitas vezes na areia, nos nossos sonhos de vaidade humana. Aqui ele está se referindo à parábola, né, da construção sobre a rocha e sobre a areia. E antes ele fala uma coisa muito bonita. O que somos, se não construtores de destinos? Esse arquétipo do homem construtor é muito belo. Mais belo se nós nos recordarmos, se imaginarmos que Cristo foi carpinteiro, junto com José de Nazaré. Carpinteiro, naquela época, era construtor. Em regime de mutirão, os homens construíam suas próprias casas. Jesus foi carpinteiro. E aí, dá uma lição aqui
cultural e religiosa, como sempre em todas as suas pregações, né, sobre a construção dos nossos destinos, né? Estamos construindo os nossos sonhos de homem eterno sobre a face da terra, quando nós não somos homens eternos e mulheres eternas, nós somos espíritos eternos diante da vastidão dos céus. Nós não somos realmente senão criaturas caídas na terra, que Cristo vem buscar para elevar ao seu reino. E por aí vai, né, falando de Jesus e da nossa necessidade de bem construir, de construir sobre a rocha, né? Porque os ventos vêm, as águas vêm, e se nós construirmos sobre a rocha, se nós formos firmes, se estivermos seguindo Jesus, nós não seremos destruídos, nem pelo vento, nem pelas águas, né? E ele se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou me deter hoje mais sobre esse segundo substantivo com o qual ele se define, a verdade. Porque nós estamos vivenciando, como há muito tempo, sempre vivenciamos, né, muitas mentiras. Sempre foi assim. Na verdade, Jesus foi crucificado também porque inventaram muitas mentiras. Até na hora em que ele já estava preso, houve testemunhos mentirosos a respeito de Jesus, para que ele realmente fosse morto, fosse crucificado. Então a mentira sempre existiu. A mentira, inimiga, né, da verdade, faz parte do caráter desonesto do ser humano. Gandhi tem um discurso de Gandhi que fala paz, o título é paz. Ele fala que ser honesto é mais importante do que ser pacífico, porque na hora em que a pessoa é honesta, ela é verdadeira nos atos que às vezes são falsos, de abnegação, de devotamento, de amizade. Então, se a pessoa é honesta, ela é realmente abnegada, ela é realmente pacífica, ela é realmente devotada, ela realmente trabalha. Então, ele fala da necessidade de, antes de ser pacífico, ser honesto, ser verdadeiro. Gandhi fala isso, né? E Jesus é a verdade. Ele não admitia mentiras, inclusive foi a grande característica combatida por ele, a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É a mentira na religião. Eram os fariseus que se vestiam de acordo com as épocas, com a tristeza, com a alegria, tal, mas não faziam nada daquilo. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus mostra bem o que é a hipocrisia do fariseu. 2 homens orando às portas do templo, um fariseu e um publicano. O fariseu em pé, orgulhoso, bem vestido, né? E dando graças a Deus bem alto, para que todos soubessem que ele era uma grande alma. Senhor, eu te dou graças porque não sou como aquele pecador, o publicano. Eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, eu dou o dízimo, falando o que ele fazia. Mas que, na verdade, era um hipócrita. E o publicano abaixado, humildemente, cabeça baixa, orando, pedindo perdão pelos seus pecados. Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador. E Jesus fala, dali, quem saiu justificado foi o publicano, porque aquele foi sincero, foi verdadeiro. Então, o que mais Jesus combatia era a hipocrisia, a mentira na religião.
a forma, como se vestiam, como frequentavam, os rituais, tudo fazia demonstrar uma devoção, mas, na verdade, era tudo exterior. E Jesus falava claramente, hipócritas, e dizia por que eram hipócritas. Né? Jesus não negava. Então, aqui nesse estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 5, existe um texto que foi escrito pelo primeiro presidente da FEB, Everton Quadros, em que ele fala: em todas as circunstâncias, reconheçamos-nos defrontados pelo Mestre, no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele, não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. E executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva com que lhe ampliou todos os preceitos em comunidade, empenhou os soerguimentos, ao revés, ajustou-se à comunidade, empenhou de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe corpo e alma. Explicou a verdade. Everton Quadros falando, né? Tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Ele ensinava a todos. Ele falou para todos. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores. Encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto, a personalidade viveu no seio da multidão. E tem um trechinho também de Emmanuel que mostra, né, onde que está? É forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E Meimei tinha falado que as palavras de Jesus são luz que nos ajudam na construção da nossa vida. Então, nós não podemos, como o Emmanuel fala aqui, né, esquecer isso. Porque esse é o caminho, não há outro. Não há outro. Nós não podemos seguir fulano ou Beltrano, nós temos que seguir Jesus. Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor. Tem muita coisa para aprender com Jesus. Muita coisa para a gente começar a exercitar. Muita coisa que nós nem sabemos ainda, nem nunca lemos, ou se lemos, passamos ao largo. Né? Aí que está o grande problema. E a verdade, né, sempre foi um tema muito incomodativo, vamos dizer assim, porque o homem mente. Crianças mentem, olha só, crianças mentem. E até colocam culpa do irmão, de outra criança. Isso já é hábito de outras encarnações, né? Porque se eu mentir, não vai me prejudicar, né? Vai sobrar para o meu irmão, para o fulano, né? Então, a verdade é uma coisa que incomoda. Incomoda, e Jesus incomodou muito pela verdade, principalmente quando ele lê na sinagoga que aquela profecia naquele dia estava se cumprindo nele. Nossa, aquilo foi um escândalo, mas foi uma verdade, né? Foi uma verdade. As pessoas
que não são muito honestos, não querem saber da verdade. Pilatos, por exemplo, perguntou a Jesus, e o que é a verdade? Mas nem ouviu a resposta, nem teve resposta. Jesus viu que não haveria clima para responder, mas também ele não demonstrou vontade, porque ele perguntou o que é a verdade e virou as costas para Jesus e saiu. Embora ele estivesse com a tendência de não condenar Jesus, embora ele tivesse declarado, não vejo nenhum crime neste homem. Olhem só que coisa triste. Por isso, o professor Cláudio fala da dubiedade de Pilatos. Uma hora declara que ele não vê problema nenhum em Jesus para ser condenado, mas entrega, né? Entrega a Herodes, volta para ele, aí ainda faz aquela tentativa de Jesus ou Barrabás, aí fica pensando nas vantagens e desvantagens que ele teria, e aí resolve, né, condenar, seguir o povo, né, crucifica, né? Mas Jesus era a verdade. E por ele ser a verdade, ele conhecia a verdade das pessoas. Quando ele olhava para a pessoa, ele não estava vendo o corpo da pessoa, ele estava vendo a alma da pessoa, estava vendo a verdade da pessoa. Então, é impressionante como as pessoas tinham coragem de mentir diante de Jesus. Porque sabiam, muitos, quem Jesus era, o poder de Jesus, né? E muitos mentiam. É uma coisa que impressiona até hoje, a traição de Judas. Judas conviveu com Jesus. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Tanto que, na última ceia, Jesus fala, Judas, faz logo o que tens de fazer. E ninguém sabia o que era, Jesus estava se referindo aqui. E Pedro, né, pede a João, que estava perto de Jesus, para saber o que era. Aqui Jesus estava se referindo. Faz logo, o que tem de fazer, faz logo. Então Jesus sabia que Judas já o tinha traído, já tinha combinado a traição com os fariseus, né? E falou, faz logo isso, né? Vai, cumpre aí com a sua vontade. Então Jesus era a verdade, conhecia a verdade, falava a verdade, fazia a verdade. Não tem como, inclusive, orar nós hoje. Não somos Judas. Será que não? Será que não? Porque oramos toda noite, alguns todas as manhãs. Mas será que nós estamos sendo honestos, verdadeiros nas nossas preces, nas nossas orações? Pergunta para cada um responder, não precisa responder para ninguém, né? Então, existe esse texto do Everton Quadros, né, que é muito forte, muito interessante, né? E Emmanuel fala que é não, é forçoso não esquecer que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. Então, quando nós traímos Jesus, nós estamos mentindo. Por quê? E quando nós mentimos, estamos traindo. Porque nós nos dizemos cristãos. E somos católicos, protestantes, espíritas, somos cristãos. E seguimos Jesus ou fingimos que seguimos Jesus. Porque se nós fingimos para os outros, nós somos aquele fariseu da parábola. E estamos traindo Jesus. Será que nós já pensamos nisso? Né? E aí nós vamos para o outro livro do estudo aprofundado da doutrina espírita, né?
página 90. Quando Jesus fala que verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Se nós seguíssemos, na verdade, se permanecêssemos na palavra dele, se seguíssemos a palavra dele, nós verdadeiramente seríamos seus discípulos. Quer dizer, tinha muitos que não eram verdadeiramente discípulos. E Emmanuel fala isso, porque num dos livros da série Fonte Viva, ele fala que Jesus era sempre seguido por uma multidão. Os necessitados, os curiosos, os espiões, os discípulos, os apóstolos e os falsos discípulos, que queriam vantagens. Né? Queriam assistir aos milagres, para ver se fazia algum milagre na sua vida. Né? Então, o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus? Por que Jesus usou esse advérbio? Sereis verdadeiramente meus discípulos. Porque não somos ainda verdadeiramente discípulos de Jesus. Falta muito. E aí, há um comentário aqui, né, sobre esse verdadeiramente, porque é a verdade a qual ele se refere. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a importância que Jesus dava a essa palavra, a verdade. É a verdade divina, a verdade de Deus, a verdade do Pai, que Jesus vem representar. Né? Então, está relacionado com o substantivo verdade, né? Com autenticidade, conformidade com os fatos, com a realidade. Obviamente, é oposto a tudo que é fictício ou enganoso. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Porque há cristãos, sempre houve, na verdade, né? Porque o que foram, os foram e são, né? Mas o que foram os falsos profetas? Aqueles enganadores. Então, aqueles que falavam como se fosse verdade a mentira. A mentira. E Pedro, na sua segunda carta, fala sobre os falsos profetas de maneira enfática. E hoje existem os falsos profetas em abundância. Católicos, espíritas em abundância, que são falsos profetas. O que são falsos profetas? Aqueles que usam o Evangelho, espíritas que usam a obra de Kardec, enviado pelo Cristo, o Consolador prometido, para deturpar, para ensinar o contrário do que foi ensinado por Jesus. Então, é isso aqui, o que é fictício ou enganoso. Não nos deixemos enganar pelos falsos profetas, porque os falsos profetas não falam a palavra da verdade de Jesus. Não falavam, não falaram e não falam. Continuam existindo. Olha quanto tempo que Pedro escreveu as suas epístolas falando sobre os falsos profetas. Né? João está no livro Paulo e Estevão. João, apóstolo, ficou mais tempo em Éfeso. Aliás, Paulo ficou mais tempo em Éfeso do que estava programando, porque quando ele chegou a Éfeso, ele encontrou João enfrentando um grave problema, que era a divergência
entre os pregadores, os seguidores e a presença dos falsos profetas. Paulo ficou lá mais 3 meses ou 6 meses do que estava programando para dar uma força a João, para trabalhar com João, porque Paulo era enfático, né? Então ele ficou ali para combater a mentira, para combater a rivalidade que estava havendo. Olha que coisa séria, meus irmãos. Que coisa séria, o evangelho combatido ao seu bel prazer, cada um falando de uma forma que lhe convinha, negando o próprio Cristo. Negando o próprio Cristo. Porque ser cristão é muito difícil. Seguir as palavras de Jesus, seguir os exemplos de Jesus, né? Então, em relação à sentença, conhecereis a verdade, quer dizer, não conhecíamos ainda. Conhecereis é futuro do presente, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, Emmanuel fala, muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. É um pedacinho da verdade que as pessoas pegam, um ponto de vista, um pedacinho, e colocam como uma verdade inteira, a verdade do Cristo, né? Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Não basta falar, tem que praticar a verdade. O que adianta falar a verdade e fazer a mentira, né? Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinida, age mais e fala menos. Emmanuel, né? Tinha de ser Emmanuel, né? Então, nós vemos que não basta falar sobre a verdade, nós temos que praticar a verdade. Isso é importantíssimo para nós, aqui em particular, né? Espíritas, que nos dizemos trabalhadores do Cristo, que nos dizemos conhecedores do Evangelho. Alguns espíritas se acham mais conhecedores do que os católicos, do que os protestantes. Olha que absurdo, né? Se sentirem superiores em relação à teoria de Jesus. A teoria, porque a prática muitas vezes falha muito. E às vezes até conhecem, mas conhecem para colocar de acordo com a sua vontade, né? Como o pai Epifânio, no livro 50 anos depois, escrito por Emmanuel, fala para Célia Lúcius, quando ela chega
ao convento, vestido de homem, como irmão Marinho, né? E ele fala, aqui estudamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo as minhas interpretações. E não eram as interpretações verdadeiras, honestas. Tanto que nas reuniões de estudo em que Célia começou a ponderar, né, os argumentos e tal, ele, como diretor do mosteiro, logo arranjou um jeito de retirar Célia da participação do estudo, enviando-a 2 vezes por semana a pé a uma vila um pouco distante para comprar os legumes para abastecer o mosteiro, justamente nos dias em que havia essas reuniões de estudo. E agora ele estava livre dos argumentos verdadeiros de Célia Lúcia, que eram conforme a interpretação dele, segundo a minha interpretação. Os pais epifânios da vida continuam existindo. Não pensem que ficou lá uns 50 anos depois do há 2000 anos, quando Emmanuel reencarna, como Nestório. Não ficou lá não, continua. E leem, e sabem, e deturpam. Porque é conforme a minha conveniência, a minha interpretação é assim. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado, humildade, para aceitar as interpretações, para aceitar o que Emmanuel deixou para nós através de Chico Xavier. Vamos aceitar André Luiz, tudo que Chico Xavier psicografou é um tesouro que muitos não valorizam. Vamos ler André Luiz, vamos ler Emmanuel, a gama enorme de obras de Emmanuel psicografadas por Chico Xavier. Então, para aceitar a verdade, não segundo a nossa interpretação. Olhem, garanto uma coisa, meus irmãos, nós vamos nos surpreender muito na hora que nós realmente nos dedicarmos sinceramente ao aprendizado das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, através da psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ler e falar, ué, é isso? Eu não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Mas já leu o livro, só leu tão rápido, porque aqueles que leem assim, né, fazem a leitura dinâmica, né, que realmente não absorvem nada. Eu já falei até aqui em casa, né, principalmente meu filho, que compra muito livro. Ó, eu vou ler, mas depois eu vou te devolver todo grifado, não tem problema não, porque eu vou grifando, vou anotando, senão eu não fixo o ensinamento. Para poder, na hora que reler, aí sim eu poder praticar, né? Porque é difícil praticar, eu sei que é difícil. É difícil para todos nós. E, para finalizar os comentários, mais uma vez o padre Romano Guardini, uma sabedoria, né? Realmente, uma confluência muito grande com muitas coisas da doutrina espírita, né? Então, sem preconceitos, sem preconceitos. Vamos ler o que ele fala sobre a verdade. Olha só, eu já estava começando a pesquisar sobre a verdade quando encontrei isso aqui. A pureza de espírito está essencialmente ligada à verdade. Puro é o espírito que respeita as diferenças e sabe estabelecer limites, chamando de grande o que é grande e de pequeno o que é pequeno. Que nunca confunde o sim com o não, que distingue o bem do mal,
sem nunca perder de vista a linha que separa necessariamente um do outro. Nunca chames o mal de bem, nem o bem de mal. O espírito se torna impuro pela mentira. Um padre falando disso. O espírito se torna impuro pela mentira. Enquanto espírito, e no sentido mais estrito de pureza, ele não se torna impuro quando faz o mal, sabendo e aceitando em seu interior que aquilo que faz é mal, mas sim quando distorce conceitos e chama o mal de bem. Também se torna impuro enquanto espírito e no sentido de viciar suas raízes e desfigurar seu próprio ser, quando mente, mas se sente censurado por sua consciência, e sim quando renuncia ao sentido da verdade. E tampouco se torna impuro por equivocar-se, por interpretar mal os acontecimentos, por não compreender os conceitos, por julgar precipitadamente, por usar palavras inadequadas. É quando não quer aceitar a realidade tal como ela é, quando não se importa com a clareza das ideias, quando emite julgamentos sem se sentir responsável pelas normas estabelecidas, quando distorce o sentido das palavras, que é o próprio sentido da realidade, ou quando tira das imagens todo o seu rigor e nobreza. Assim poderíamos continuar infinitamente. E mais embaixo ele fala assim: pode o espírito, enquanto espírito, adoecer? É claro que sim. E isso por causa da sua relação com a verdade. Não precisamente quando age contra a verdade, mas quando a elimina, quando a dispensa, quando a submete a seus caprichos ou simplesmente a relativiza. É então que o espírito está realmente doente. Fábio Romano Gardini. É então que o espírito está doente. E seria difícil determinar quantas das doenças comumente conhecidas como doenças psíquicas são, no fundo, doenças do espírito, pois o espírito vive da verdade, mas tanto o coração quanto o próprio corpo vivem do espírito. Não parece que é um espírita escrevendo, né? E vai muito mais, muito mais. É muito profundo esse livro, é completo, muito bom. O Senhor, de Romano Guardini. E, para terminar, leitura final, eu vou ler da coleção Evangelho por Emmanuel, o volume do Evangelho de João, a mensagem intitulada A Verdade. Por enquanto, ninguém, de Emmanuel, por enquanto, ninguém se atreverá em boa lógica a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, nem a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual,
Jesus é a verdade, sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Meus irmãos, vamos buscar a verdade dentro de nós, na nossa doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. Vamos abandonar a mentira, vamos abandonar a hipocrisia, vamos abandonar a ironia, as confissões falsas, porque existem confissões falsas, né? Vamos começar a buscar a luz, porque nós temos Jesus, ele veio para nós, né? Mas, como diz Emmanuel, ele foi rejeitado, né? Então, não vamos rejeitar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é aquele que tem a luz para clarear o nosso caminho na construção da nossa vida, da nossa verdade, segundo o meio dele. Então, Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos dormir com novas intenções, né, de alcançar com mais firmeza a verdade do Cristo. Boa noite, agradecemos a todos os benfeitores que estiveram presentes, que nos auxiliaram e que eles estão sempre conosco. Assim seja.